Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula de Álgebra Linear 1. Eu sou o professor Elias Santiago e hoje a gente vai conversar um pouco sobre subespaço vetorial. Bom, na aula passada a gente aprendeu o que é um espaço vetorial. Um espaço vetorial é um conjunto dotado de operações, a adição e multiplicação por escalar, em que essas operações satisfazem algumas propriedades, um conjunto de 8 propriedades, 4 referentes à adição e as demais relacionadas ao produto por escalar. Bom, para que um conjunto seja um subespaço vetorial, ele tem que ser primeiro um subconjunto de um espaço vetorial. Mas não pode ser um subconjunto qualquer, tem que ser um subconjunto que por si só tenha todas as características de um espaço vetorial. É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Então, o nosso tema de hoje, como eu falei, subespaço vetorial. Vamos lá, veja só. Seja V um espaço vetorial. Um subconjunto não vazio, S contido em V, ele é dito um subespaço vetorial de V, se S é um subespaço vetorial em relação à adição e multiplicação por escalar definidas em V. É como se fosse um espaço vetorial contido em outro. Exemplo. Na aula passada, a gente viu que os polinômios de grau menor ou igual a 2 constituem um espaço vetorial. Então, seja V o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Isto é, V é o conjunto formado por elementos do tipo a2x² mais a1x mais a0, onde esses coeficientes AIs, que são a0, a1 e a2, eles pertencem a R. Esse é o nosso espaço vetorial. O subconjunto de V, dado por S, onde S é igual a a2x² mais a1x mais a0, em que o a0 é igual a 0, ou seja, S é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2, onde o termo independente é nulo. A gente vai provar que esse conjunto é um subespaço vetorial de V. Então, recapitulando, quem é V? Neste exemplo, V é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2. Dentro desse conjunto existe um conjunto menor, que é um conjunto S, que é formado pelos polinômios de grau menor ou igual a 2, em que o termo independente é igual a 0. É esse conjunto S que nós iremos mostrar que é um subespaço vetorial de V. Vamos lá. E aí, para mostrar que S é um subespaço vetorial de V, precisamos mostrar que as 8 condições que definem o espaço vetorial também são satisfeitas em S. Por enquanto, a gente só tem essa forma de mostrar, mas daqui a pouco a gente vai ver um teorema que nos possibilita reduzir esse trabalho. Então, primeiro vamos mostrar a propriedade 1, ou seja, que P de x mais Q de x é igual a Q de x mais P de x, quaisquer que sejam P de x e Q de x em S. Ou seja, mostraremos que dentro do conjunto S vale a comutatividade da soma. Daí vamos pegar dois elementos lá dentro, vamos considerar dois elementos lá dentro. O P de x igual a 2x² mais a1x e o Q de x igual a b2x² mais b1x. Observe que esses elementos aí não têm o termo independente, porque, já que eles são elementos de S, o termo independente é nulo. E daí, quando a gente somar, a gente vai ter lá a2 mais b2x² mais a1 mais b1x, só que a2 e b2 são números reais, e lá em R vale a comutatividade, portanto, na sequência a gente já escreve b2 mais a2, e da mesma forma a1 mais b1 também é uma soma de números reais, e lá vale a comutativa, daí na sequência a gente escreve b1 mais a1, resultando em Q de x mais P de x. Ou seja, a soma em S ela é comutativa. A segunda propriedade tem a ver com
o fato da soma ser associativa. E aí você vai ter que considerar 3 polinômios, P de x, Q de x e R de x. 3 polinômios lá em S. Bom, de fato, dados P de x igual a 2x² mais A1x, Q de x igual a B2x² mais B1x, e R de x igual a C2x² mais C1x, temos primeira soma de P de x mais Q de x mais R de x, é toda essa primeira linha aí. Na segunda linha, a gente está aplicando a associatividade da soma em R, e por fim vai dar lá no finalzinho P de x mais Q de x, tudo isso somado a R de x. É só acompanhar passo a passo e a gente vai perceber que tudo gira em torno, na verdade, da soma em R, que ela é associativa. Terceira propriedade diz respeito à existência de um elemento neutro. De fato, dado um polinômio qualquer P de x igual a 2x² mais A1x, um polinômio qualquer em S, existe um polinômio em S que é dado por 0x² mais 0x, de tal forma que P de x mais O de x é exatamente igual ao P de x. E da mesma forma, o O de x mais o P de x também é o P de x. Ou seja, existe um elemento neutro com relação à soma lá no conjunto S. E o elemento inverso? Ou seja, dado qualquer P de x em S, existe um Q de x em S, tal que P de x mais Q de x é igual a Q de x mais P de x, que é igual ao elemento neutro da soma? Existe. Dado P de x em S, então é do tipo A2x² mais B1x, basta você tomar Q de x igualzinho ao P com os sinais trocados. Então vai ficar menos A2x² menos A1x. Somando, vai dar naturalmente o elemento neutro da soma. Então foi o que a gente percebeu até agora. A gente percebeu que dentro do conjunto dos polinômios de grau menor ou igual a 2, se considerarmos o conjunto dos polinômios ali dentro, cujo termo independente, cujos termos independentes são nulos, cujo termo independente é nulo, esse subconjunto com relação à soma, a gente tem que ali dentro a soma é comutativa, associativa, tem elemento neutro e cada elemento admite o inverso aditivo. Vejamos agora em relação ao produto poliscalar. Dados P de x e Q de x em S e lambda um número real qualquer, será que a gente tem que lambda vezes P de x mais Q de x é igual a lambda vezes P de x mais lambda vezes Q de x? Sim, olha só. Tomemos P de x igual a 2x² mais A1x, Q de x igual a B2x² mais B1x. Daí lambda vezes P de x mais Q de x, você segura o lambda e realiza a soma lá dentro. Depois você aplica a distributiva, e a distributiva vale. E por fim a gente vai ter lá lambda P de x mais lambda Q de x. Né? Quando você está trabalhando com números reais, com polinômios, você tem que vale a distributiva. Bom, propriedade 6. Dados lambda 1 e lambda 2 pertencentes a R e P de x pertencente a S, será que a gente tem que lambda 1 mais lambda 2 vezes P de x é igual a lambda 1 P de x mais lambda 2 P de x? Sim. Novamente, tudo gira em torno da distributividade que já vale em V. Essa propriedade, pessoal, distributiva, ela já vale em V. E se já vale em V, consequentemente vai valer em S, sendo S um subconjunto de V. Propriedade 7, a mesma coisa, é novamente distributiva, mas aí se vale em V, vai valer em S. E por fim, a existência de um escalar que se comporta como elemento neutro, ele existe, ele não está dentro do conjunto V, não tem nada a ver com o conjunto V. Então, se a gente pegar P de x em S, continua valendo que 1 vezes P de x é exatamente igual ao P de x. Portanto, o subconjunto
S, que é um subconjunto de V, ele reúne todas as características de um espaço vetorial. Daí, ele é dito um subespaço vetorial de V. Agora, de fato, verificar se um conjunto S é um subespaço vetorial de V, recorrendo à definição, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas a partir de agora, do próximo teorema, veremos que não será mais necessário verificar a ocorrência das 8 propriedades. Basta apenas que 2 delas sejam satisfeitas. É o seguinte teorema. Seja V um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio de V. É V espaço vetorial e S um subconjunto não vazio ali dentro. Então, S é um subespaço vetorial de V se as seguintes condições forem satisfeitas. Primeiro, para quaisquer U pertencente a S, V pertencente a S, deveremos ter que a soma U mais V continua em S. Isso significa dizer que o conjunto S precisa ser fechado com relação à soma. Ou seja, se você pegar 2 elementos quaisquer ali dentro e somá-los, a resposta continua lá dentro. E além disso, para qualquer lambda pertencente a R e V pertencente a S, o produto de lambda por V tem que estar em S. Então, se você pega um elemento de S e multiplica por um escalar qualquer, a resposta final continua dentro do conjunto. Se essas 2 condições forem satisfeitas, isso é suficiente para garantirmos que S é um subespaço vetorial. Bom, não farei a prova aqui, mas a prova se encontra lá no AVA, dá uma consultada lá, tá certo? Bom, aí, voltando àquele exemplo dos polinômios, a gente vai verificar que o subconjunto S, já tínhamos feito isso, não é? Vamos verificar que esse subconjunto é um subespaço vetorial de V, mas agora recorrendo ao teorema anterior. E recorrendo ao teorema anterior significa que, para mostrar que S é um subespaço vetorial de V, basta mostrarmos que, dados lambda em R e P de x em Q de x em S, temos que P de x mais Q de x pertence a S e que lambda vezes P de x também pertence a S. Veja, ao invés de verificarmos 8 condições, basta agora verificarmos só 2. Então, dados P de x igual a 2x² mais A1x e Q de x igual a B2x² mais B1x, onde esses coeficientes A's e B's pertencem a R e o I está variando aí de 1 a 2. São 2 polinômios quaisquer em S, por isso o termo independente não aparece, ele é nulo. Temos P de x mais Q de x, a gente vai somar os termos semelhantes, não é? Termo de grau 2 com termo de grau 2, então o A2 mais o B2, tudo isso vezes o x², e o termo de grau 1 com o termo de grau 1, então o A1 mais o B1, tudo isso vezes x. Só que a soma de 2 números reais resulta em outro número real. Então eu posso dizer que A2 mais B2 é um C2, é um número real C2. E analogamente eu posso dizer que A1 mais B1 é um número real C1. E daí escrever a soma P de x mais Q de x como sendo C2x2 mais C1x, ou seja, um elemento lá de S. Para ser um elemento de S, lembre-se, é necessário e suficiente, claro, nesse exemplo, que o termo independente seja nulo e, de fato, isso está acontecendo aí na soma. Bom, e da mesma forma, se você pega um elemento lá em S e multiplica por um escalar, a resposta final continua lá em S. Olha aí o exemplo, não é? Bom, essas 2 condições satisfeitas, isso aí é suficiente para garantirmos que S é um subespaço vetorial de V. Bom, pessoal, por hoje é só. Mais uma vez, isso não deve ficar por aqui. Tomem nota dos slides lá no AVA e qualquer coisa, poste as dúvidas no fórum. Até a próxima!